Olá, bom dia! Essa semana nós vamos discorrer acerca do tema fé. Andar pela fé, a caminhada de fé que o Senhor nos convida a ter com Ele. É verdade que nessa caminhada nós vamos amadurecendo. E se nós amadurecemos, muitas vezes nós já não ficamos mais repetindo os mesmos erros do passado. Isso também é um sinal de maturidade. E quem sabe o Senhor está corrigindo você sempre na mesma coisa. Ou você mesmo se pega cometendo os mesmos erros e vem do Senhor tendo misericórdia de te corrigir na palavra. Por isso que é importante nós termos o hábito de anotar. Anote, tem um caderno onde você anota a correção do Senhor para a tua vida. Porque isso vai ajudar você a não ficar sempre caindo naquele mesmo erro, apesar das nossas falhas, que isso não exclui que lá na frente você não vá errar ou falhar, é verdade. Mas nós vamos sim crescendo aí na nossa caminhada. E hoje nós vamos falar em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Tudo que Satanás quer é convencer você de que não vale a pena. Que essa busca que você está tendo, essa intensidade ou esse jejum que você fez, esse propósito que você fez, não tem recompensa. Que isso vai ficar aí. Que Deus não vai te responder. Que esse trabalho que você tem feito para Ele não tem recompensa. Deus não tem visto, Deus não tem respondido, mas a palavra afirma que o nosso Deus é justo e que Ele é galardoador, Ele é recompensador. Não existe, meu amado, alguém que tenha buscado em sinceridade a face de Deus com esforço e não tenha achado. E não tenha encontrado. E não tenha tido ali comunhão com Ele. Porque Ele é o primeiro que quer se relacionar conosco. Então, olha, tem recompensa para a obra das suas mãos. A sua caminhada é uma caminhada de fé, uma caminhada de esperança. Aquilo que você tem buscado diante de Deus, Ele tem ouvido as suas orações. Ele tem ouvido o seu clamor, sim. Muitas vezes a gente clama tanto tempo por algo, não é? Igual o salmista, ele fala, até quando, Senhor? Até quando? Mas ele sempre também fala, né? Eu vou colocar a minha confiança. Quantos salmos fala isso? A minha confiança no Senhor, a minha esperança nele. Então, eu quero ler um estudo aqui para você que ele fala, né? Que a nossa fé, ela precisa ter duas coisas. A primeira coisa é crer que Deus existe, né? E mas a fé genuína envolve mais, pois até mesmo os demônios acreditam que Deus existe. Tiago, capítulo 2, verso 19. Precisamos demonstrar nossa fé por viver de um modo que agrada a Deus. E a segunda coisa é temos que crer que Deus é recompensador. A pessoa que tem fé verdadeira está plenamente convencida. Ela crê, ela está convencida de que seus esforços para agradar a Deus não serão em vão. Isso está ali em 1 Coríntios 15, 58, que ele fala, né? Que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Como poderíamos agradar, né, a Deus se duvidássemos da sua capacidade de nos recompensar? Quantas vezes a gente está aqui, até mesmo aqui mesmo pregando a palavra, e a gente fala, será que alguém assistiu? Mas o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. A palavra que está sendo ministrada, se ela não falou com alguém aí, ela está falando comigo. Como Deus é pontual em toda semana que Ele nos dirige a uma palavra, essa palavra ministra tanto a minha vida.
E é uma espada de dois gumes, porque ela corta para ir, mas corta para cá. E Deus está sempre falando e ministrando aos nossos corações. E essa semana nós vamos falar de fé. E o Senhor quer falar para mim e para a tua vida: ei, eu sou o galardoador dos que me buscam. Aqueles que me buscam em sinceridade. Lembrando que o reino de Deus, ele é tomado à força. Quer dizer, existe um esforço de buscar. Até mesmo se você tem buscado algo e até agora não veio a resposta, reveja se você tem colocado mesmo um empenho nessa busca aí que você tem feito. Porque Mateus 11:12 fala isso, que o reino dos céus é tomado à força. Isso descreve a intensidade. O reino de Deus tomado à força descreve a intensidade, o compromisso radical e a perseverança exigidos para viver os propósitos de Deus. Então, os propósitos de Deus são com o quê? Com fé, com perseverança. Não é à toa que Ele nos chama para a caminhada de fé com Ele. É perseverando todos os dias em buscá-lo intensamente com a nossa força de vida. Ele é o nosso tudo. Então, saiba, o Senhor tem grandes recompensas para colocar na tua mão. Ele tem visto todo o teu esforço e nele nada é em vão. Nele nada é em vão. Nada. Então faça para Deus, busque a face de Deus com a intensidade da tua vida, porque nada ficará sem recompensa da parte do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a buscar a Ele com verdade, com sinceridade e com intensidade. Em nome do Senhor Jesus, que Ele nos leve a esse lugar mesmo de profundidade e de busca à sua face, que venhamos encontrá-lo a cada dia e ser parecidos com Ele, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.